E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma resenha de um filme espetacular, um filme histórico, né? E o canal é primordialmente resenha literária, mas aqui e acolá a gente gosta de conversar sobre cinema, até porque está tudo conectado, né? E a gente gosta muito de falar de história também, é exatamente, a gente vai usar a resenha desse filme para bater um papo muito legal sobre história, né? O filme é o filme Gladiador, do ano 2000, do diretor Ridley Scott, né? Um filme que ganhou 5 Oscars, inclusive melhor filme, né? E o filme é uma ficção inserida num contexto real, né? Trata a história de um general romano que se tornou gladiador e lutou no Coliseu, né? Então, antes de falar do filme, vou mostrar aqui meus discos que eu tenho em casa, né? Eu tenho esse filme em DVD e Blu-ray. E eu queria falar um pouco sobre esses meus discos, principalmente esse DVD, para expor um pouco meus pensamentos sobre coleção, né? Que eu gosto muito de colecionar. Então, logo no início, no advento do DVD, né, tipo 99, 2000 por aí, eu comprei esse disco duplo aqui, só que aquele está customizado, ele não vinha nessa embalagem nem com esse label, né, ele vinha num box belíssimo, de papel, só que preto, né, lindíssimo box e tal, só que faz mais de 20 anos que eu comprei, com o passar do tempo o box foi ficando muito feio, né, essas embalagens de papel, esses boxes de DVD que vinham em papel, eles eram extremamente infelizes, né? Porque não durava, né? Com 10 anos já estava no estado lastimável, né? Feio, né? As bordinhas já todas rasgadas. Então eu resolvi customizar meu DVD duplo. Eu comprei na internet essa embalagem aqui para DVD duplo e procurei na internet o label do filme, tinha várias opções, eu escolhi esse aqui que eu achei fantástico, que é um label americano, né? Imprimi com a minha impressora de jato de tinta mesmo, impressora comum. E adorei o resultado, ficou muito legal, né? Ficou muito bacana. E é um item da minha coleção que eu gosto muito, apesar dele não ter valor nenhum. Para mim, o verdadeiro colecionador, o colecionador técnico é aquele que se liga, né, no valor das coisas, estado de preservação e tal. E o colecionador de alma é aquele que tem itens que ele gosta, né? Porque no dia que tu for pro saco, o caixão não tem gaveta, né? Se o teu item tem valor ou não. Quem vai gostar disso é quem ficar com teus itens lá, que vai vender por ninharia. Graças a Deus que eu vou me livrar dessa tralha, né? Então, colecionador de alma é aquele que gosta dos itens que tem. E eu adoro esse meu DVD duplo aqui, customizado, que eu customizei, né? E aqui você tem um disco é o filme e outros são milhares de informações extras, né? Que a gente vai já falar nisso. E eu tenho esse Blu-ray aqui fantástico, né? Com a capinha aqui de papel muito legal, que eu comprei numa viagem ao exterior. Ele não tem legenda em português, né? Safira, série Safira. Ele também é um DVD, um Blu-ray duplo, né? Também vem com muitas informações extras, uma versão estendida, né? Então é um Blu-ray que dificilmente no Brasil a gente conseguiria comprar. Eu comprei numa viagem e adoro esse Blu-ray também. De uma forma geral, apesar do Blu-ray ter mais definição que o DVD, eu sou bem mais fã do DVD do que do Blu-ray, porque o DVD vem no começo, né, do advento dessa nova mídia de filme em disco. Na época do início dos DVD não tinha muito streaming, então os caras caprichavam em colocar muita informação extra, muita coisa interessante, documentário. Então os primeiros DVDs eles vinham com muita informação legal. Esse aqui, por exemplo, você tem muitas entrevistas no disco de informações extras, você tem os storyboards do Ridley Scott, você tem até um rinoceronte criado em CGI que ia ser utilizado no Coliseu, no filme, e acabou não sendo utilizado, mas ele mostra que para a época era uma coisa fantástica, né? Esse livro, esse filme foi um dos primeiros a utilizar o CGI para reconstruir filmes épicos históricos, né? A gente vai falar sobre o diretor, os atores mais para frente no vídeo. Então, de uma forma geral, eu gosto mais dos DVDs do que dos Blu-rays, apesar dos Blu-rays terem mais definição. Mas esse aqui também tem muito material extra. E eu adoro esses meus dois itens aqui, porque eu adoro esse filme. Então, a coisa que precisa ser dita, eu adoro esse filme, achei ele fantástico.
E por que eu preciso dizer isso? Porque eu vou fazer muitas críticas históricas ao filme, né? A gente vai falar muita coisa que precisa ser dita, até para quando a gente for ler coisas relacionadas, saber construir a coisa da forma correta no nosso imaginário, né? Então, primeira coisa, mais tarde eu vou falar sobre o diretor, os autores e tal. Eu vou começar a falar logo sobre o filme em si, né? A gente vai bater esse bate-papo aqui. E a primeira cena icônica do filme é aquela reconstrução daquela batalha, né, contra os germânicos no início do filme, né? Porra, a batalha eletrizante, uma cena fantástica, muito bem filmada, né? O Richard Harris ali no papel do grande imperador Marco Aurélio ali, olhando com aquele manto roxo, soltando fumacinha pela boca. Então é uma cena de batalha épica que eu adorei, mas ela é completamente inverossímil em termos históricos, né? E por que ela é inverossímil? Por vários fatores, né? Eu não vou nem entrar em detalhes aqui de festas incendiárias, essas coisas. Eu vou falar do basicão mesmo, que torna aquela batalha. Se um homem antigo daquela época vê uma recriação dessa, ele vai rir, né? Então, o que é que acontece? Ao longo da história humana, as guerras se utilizando armas de fogo, elas são relativamente muito recentes em termos históricos, né? Ao longo de praticamente toda a sua história, o homem travou guerras e batalhas com armas brancas, com espadas, com escudos, com lanças, né? Então nós estamos falando aí de milênios de conhecimento acumulado, conhecimento hoje que foi praticamente perdido, né? Só os historiadores detêm esse conhecimento, mas a humanidade mesmo, o pessoal normal, a nível mainstream, ninguém sabe. Então a altura daquela batalha ali, na época do imperador Marco Aurélio, né? A batalha que é mostrada no filme, o homem já tinha milênios de conhecimento acumulado de como travar guerras com armas brancas, né? Então, se você vê uma batalha da antiguidade, ou da era medieval, ou da época do Império Romano, ou até anterior, ela pode ser tudo menos caótica, né? Aquela coisa caótica que é mostrada em todos os filmes, naquela selvageria, aqueles gritos, aquelas turbas correndo para cima das outras, com aqueles caras, ou seja, aquela suruba sanguinária que é mostrada em quase todos os filmes, aquilo ali é uma piada, né? Aquilo ali não existia, né? Uma batalha antiga com armas brancas, ela poderia ser tudo menos caótica, né? Então, como seria a forma correta de se imaginar aquela batalha, né? No caso específico do Império Romano, né, eles tinham, o mais importante era se manter a linha da frente, né? O escudo em rixa aqui, protegendo a você e o seu companheiro. E se você pegar a arma principal do Império Romano, que era do Império Romano, do soldado do legionário, era o gládio, né? O gládio não é uma espada que não foi feita para cortar, não foi feita para brandir, não foi feita para movimentos muito abrangentes, ela foi feita só para perfurar, né? Ela foi feita para estocar, uma espadinha curtinha aqui, feita para estocar, estocadas curtas. Então a batalha era, se resumia a praticamente isso aqui: tu proteger a si mesmo, teu companheiro com escudo, de vez em quando tu abrir o teu escudo e dar uma estocadazinha curta na região da linha da cintura, onde tem o fígado, o rim, os órgãos vitais, né? Isso era o suficiente para matar o inimigo, né? Então a batalha era praticamente só isso. O foco era em manter a linha rígida, não se desorganizar de jeito nenhum. Todo mundo com seu escudinho, de vez em quando, abria e estocava. Isso no caso do Império Romano, você tem várias outras linhas ao longo da história, você tem a falange grega, etc, etc. Mas a gente está falando aqui daquela batalha especificamente. Outro aspecto que é completamente negligenciado em 99% de filmes que eu já vi é o seguinte: a batalha podia durar horas, podia durar até o dia inteiro, e os equipamentos eram pesados, né, cara? E cansava, não tinha como o cara aguentar aquele rojão ali. Então, naquela época, o que existia? Tinha um cara que fazia um serviço equivalente ao de um timoneiro com apito, que ele ficava, de vez em quando, ele apitava, e havia um revezamento na linha, muito bem sincronizado, muito bem orquestrado, parecia assim uma coreografia de uma dança, coisa linda de se ver. Então, o cara que estava na frente rodava para um lado com seu escudo, e o que estava imediatamente atrás dele assumia o seu lugar também rodando, e assumia o lugar dele, né, como se fosse uma espécie de dança das cadeiras. E o cara que estava na frente
ia para trás das linhas, bebia uma água, descansava um pouco, passava um remédio, algum ferimento, e depois voltava para a fila para o revezamento. Então esse cara do apito que ditava o ritmo do revezamento. E esse revezamento é uma das coisas mais importantes nas batalhas antigas, que não é mostrado em praticamente lugar nenhum, né? Então se você me perguntar, onde é que eu posso ver a recriação de uma batalha dessa do jeito que era? Cara, eu só me lembro de ter visto em filmes e séries em um único lugar. Nessa série fantástica chamada Roma, uma das melhores coisas que eu assisti na minha vida. Um dia eu pretendo desenhar no canal, até porque eu quero falar dos livros de um dos roteiristas dessa série, o Tom Holland, né? Logo no primeiro episódio dessa série, a cena de batalha lá, em que os dois personagens principais têm um desentendimento sério, o Titus Pulo e o Lucius Voreno, você vê exatamente essa linha romana, né? Eles mantendo a linha, e o cara lá apitando e ele se revezando, você vê exatamente direitinho, né? Inclusive o desentendimento do Centurião com o Lúcio Lourenço com o Titus Pulo aqui é justamente por causa disso. Porque o Titus Pulo se recusa, tá lá no calor da batalha, se recusa a sair para fazer o revezamento e ele acaba sendo preso, né? Então aqui no primeiro episódio dessa série aqui você tem uma recriação, foi o único lugar na minha vida que eu vi, de milhares de filmes de Império Romano que eu vi na minha vida, o único lugar que eu vi essa recriação sendo feita com verossimilhança foi aqui, né? E um dia a gente vai resenhar essa série. Em outro aspecto, a batalha é inverossímil, né? Eu vi muitas críticas na internet sobre o fato das flechas serem incendiárias quando não tinha necessidade, que era numa floresta. Mas isso aí é até perdoável, porque o diretor usou desse artifício para tornar a chuva de flechas mais bonita na tela, né? As flechas todas brilhantes, ficou mais bonito na tela. Isso aí é um detalhe que você até perdoa. Mas o que é realmente muito errado é o uso da cavalaria no filme também, né? A doutrina de uso da cavalaria, na época do Império Romano, ela era usada principalmente para flanquear o bloco de exército inimigo, né? O que é flanquear? Flanquear é uma das coisas mais importantes em batalhas militares. Até hoje, com o advento das armas de fogo, esse conceito ainda permanece. Flanquear é você justamente atacar simultaneamente pela lateral, você tentar rodear o exército inimigo e atacar por um ponto que ele não está, que ele vai ter que se defender simultaneamente em dois pontos e acaba desorganizando, né? O objetivo é você desorganizar o inimigo, né? Então a velocidade da cavalaria ela era usada para isso. Ela jogava uma carga pelo flanco, enquanto o exército estava ocupado aqui com a linha de frente, vinha uma carga pelo flanco, arrodeando, usando a velocidade da cavalaria para isso. E no filme a gente não vê nada disso, a gente vê a cavalaria avançando para cima dos caras, junto com as máquinas de guerra lá, né? E um terreno irregular, um terreno de floresta, um terreno, né? Então, assim, aquele uso da cavalaria, a doutrina de uso da cavalaria pelo exército romano estava muito longe de ser aquela que a gente vê no filme. Então, ali também é completamente inverossímil, né? E o que é que tem de legal naquelas cenas ali? Cara, as máquinas de guerra romanas são muito legais, a balista, as catapultas, né? Aquilo ali é tudo muito legal, o uso daquelas catapultas, o uso daquelas balistas, né? E a catapulta ele joga uns blocos incendiários, né? Que também eu vi críticas na internet dizendo que não existiam esses blocos incendiários, mas isso aí tudo a gente pode dar desconto, porque poderia ter existido. E fica mais bonito também na tela, é um detalhe que ele mexe ali que deixa o filme bem mais legal e não afeta tanto a verossimilhança. Mas o uso da cavalaria e a forma como os blocos se organizavam, e ainda digo mais, aquela altura ali do campeonato, naquela época, nem o exército bárbaro lutava daquela forma caótica, né? Até os exércitos bárbaros, germânicos ali, lutavam de uma forma bem mais organizada do que se mostra no filme, né? Não era aquela coisa caótica, todo mundo correndo para cima e tal. Isso todos os filmes têm, isso aí simplesmente não existe, né? Como eu falei, naquela altura ali, já depois de Cristo, o homem já tinha milhões de anos de conhecimento acumulado em como fazer guerra com armas brancas, então era tudo muito metódico, né? Era como se fosse uma dançazinha, uma sincronizaçãozinha, um trabalho muito bem orquestrado. E se a organização caísse, se o caos chegasse nas linhas, aí era o fim, aí estava acabado, né? Então,
Mas mesmo assim a cena é fantástica, é muito legal, despertou o interesse de muita gente por história. Então mesmo assim a cena valeu muito a pena, né? E logo depois dessa cena da batalha acontece o enredo lá, o Cômodos, filho do imperador Marcos Aurélio. Ambos os personagens realmente existiram, né? No filme ele assassina o pai, né? O pai manifestou o desejo que ele não assumisse o trono e o filho assassina o pai, né? E assume o trono como imperador. Isso é completamente verossímil, isso não existiu. É o extremo oposto da verdade, né? Então, na minha opinião, o filme poderia ser eletrizante do mesmo jeito, respeitando as figuras históricas, né? Que aquilo ali, tudo bem que o cara morreu há milênios, mas pode ser considerado sim uma difamação de uma figura histórica, né? A coisa não foi daquele jeito. Foi justamente o oposto. O Marco Aurélio foi o último dos 5 bons imperadores em sequência que Roma teve, e o filho já governava junto com ele ainda vivo, e ele insistiu para que o filho assumisse, né, coisa que nenhum outro dos 5 bons teria assistido. Então, como foi o primeiro sucessor hereditário em várias gestões de imperadores, né, e foi justamente que deu problema, né, justamente o fato do Marco Aurélio ter insistido no Commodus, que o Commodus o sucedesse, gerou uma série de problemas, né, que o Commodus não tinha, estava muito longe da capacidade do pai, mas o filme mostra justamente o oposto, né, o Commodus assassinando o pai e assumindo o poder, né, o que é completamente verossímil também. Mas até aí o filme tá muito bacana, a gente tá curtindo e tal, de repente o Máximos é vendido como gladiador, né, o General Máximos, né. Essa resenha é mais para quem já viu o filme, né, uma resenha com spoiler e tal. O filme é muito antigo, muita gente já viu. E no momento que ele estreia como gladiador, né, aí ele traça toda uma trajetória de vitórias até chegar no Coliseu, né, mais ou menos a mesma trajetória que o lutador de MMA hoje tem que chegar para chegar no UFC, né, ele tem que vencer em vários eventos pequenos para ser contratado para o UFC. Então foi isso que o Máximo seguiu, essa trajetória, né, e aí a gente tem um vislumbre da era dos gladiadores, né, e aí é o momento que você pergunta, e a era dos gladiadores, os espetáculos eram tão eletrizantes e grandiosos quando mostra no filme? Cara, era dali para mais. Os espetáculos eram tão exóticos, tão grandiosos, e tinha uma variedade tão grande de espetáculos que é até difícil você fazer um filme que mostre tudo isso, entendeu? Não? Que mostra a dimensão do que eram esses espetáculos. Até o filme Gladiador está um pouco aquém, né? Apesar de eram realmente espetáculos extremamente eletrizantes, extremamente bárbaros, né? Assim, uma desumanidade, uma coisa terrível, né? Então você tinha ali, os espetáculos eram uma forma de mostrar a vastidão do Império Romano. Então eles prezavam muito pelo exotismo, né? Lutadores trazidos dos 4 cantos do Império Romano, né? Feras trazidas dos 4 cantos do Império Romano, dos confins do Império Romano. Essas feras tinham todos profissionais, acho que é bestiário o nome, não lembro bem o nome profissional, que treinava essas feras e bolava vários espetáculos, né? De homens contra homens, homem contra feras, né? E você tinha recriações de batalhas históricas. Eles chegaram ao ponto de encher o Coliseu d'água para recriação de batalhas históricas envolvendo navios dentro do Coliseu, batalhas reais, né? E o povo vibrava, né? Os imperadores distraíam o povo com esses espetáculos. Isso é tudo muito real, né? E a vida dos gladiadores era muito curiosa, né? Eles eram escravos, eles eram propriedades. Eles podiam sim ascender socialmente e comprar sua liberdade, mas isso não era muito frequente, porque era um trabalho, como se pode imaginar, extremamente insalubre, né? O cara tinha que ter uma sequência de vitória muito grande para chegar lá. Então, ele tinha que ser um John Jones, né, do Coliseu para conseguir chegar até o ponto de comprar a liberdade dele. Mas vários conseguiram, né? Eles eram amados, os grandes gladiadores eram equivalentes aos líderes, os grandes atletas hoje, né? Eles eram idolatrados pelas multidões e vários conseguiam sim
comprar sua liberdade. Eles eram, tudo indica que eles eram completamente vegetarianos, né? Homens que tinham que ter uma capacidade muscular e de resistência muito grande, simplesmente não comiam carne, né? Isso é muito interessante. A refeição básica dos gladiadores era basicamente a base de feijão de fava e cevada. Tudo isso temperado com muito alho e muita cebola, né? Já dizia um ditado que Roma tinha, se você estiver sentindo o cheiro de alho é porque você está chegando em Roma, né? Um ditado daquela época. Então os caras comiam a refeição à base de favas e feijão de favas e cevada, né? Tipo um mingauzão, um gosto muito forte de alho. E era uma monotonia gastronômica enorme, era sempre essa mesma refeição. E nessa refeição eles tinham aminoácidos suficientes para o corpo sintetizar a proteína que eles precisavam para ser grandes lutadores, né? Então realmente a gente não... Eu não sou vegetariano, eu adoro uma carne, mas o fato científico é que a gente não precisa de carne para forjar músculos, né? Para criar músculos, né? Então, a maior prova disso são os gladiadores, né? Então, o Máximos foi ascendendo, foi tendo vitórias também no Coliseu, até o ponto dele matar, num combate no Coliseu, o imperador Cômodo, filho do Marco Aurélio. Isso tem um pequeno fundo de realidade, é uma coisa completamente ficcional, né? O imperador Cômodo, algumas fontes dizem que ele foi morto por um gladiador de nome Narciso. E o imperador Cômodo era um lutador, chegou a lutar no Coliseu, né? Ele gostava de luta, chegou a atuar no Coliseu, chegou a lutar no Coliseu, e ele foi morto por um gladiador chamado Narciso, né? Não foi morto no Coliseu, mas foi morto por estrangulamento, né? Talvez o famoso mata-leão, em uma sessão de treino ou na sua área de banho, alguma coisa assim, né? Então, assim, é uma história completamente ficcional, inserida em um contexto real, né? Um contexto que realmente existiu, né? O imperador Marco Aurélio, ele não só era imperador de Roma, como foi um grande filósofo, né? O livro Meditações de Marco Aurélio é um livro de cabeceira de muita gente, né? O Cômodos foi seu sucessor por sua vontade. O Cômodos foi completamente difamado no filme, o que eu acho que não tinha necessidade de você poder criar um filme eletrizante, tendo um certo respeito pelas figuras históricas, né? Eu entendo que o diretor tem que ter uma certa licença poética, até para tornar o filme mais eletrizante. Mas, assim, tem coisas que são toleráveis e tem coisas que eu acho que não, cara. Para quem gosta de história, tem coisas que fogem ao limite, né? Mas, dito isso, eu adorei esse filme, é um filme fantástico, não é à toa que eu não guardo nada que eu não gosto na minha casa, então não é à toa que eu tenho o DVD, tenho o Blu-ray, acho que o filme despertou um interesse histórico muito grande. E é uma obra-prima em termos de filme, né? O filme é eletrizante, você não consegue tirar o olho da tela, né? Em relação ao diretor e o elenco, isso é um capítulo à parte, né? Uma dimensão à parte do filme que a gente precisa falar também. Né, o diretor Ridley Scott é uma verdadeira lenda de Hollywood, é um ícone, né? Ele conseguiu façanhas que acho que poucos diretores conseguiram, né? Que é se destacar em vários tipos vários gêneros de cinema diferentes, né? Ele tem vários blockbusters sob a sua assinatura, né? E seus maiores filmes são de ficção científica e de grandes eventos históricos, né? A gente tem aí a série Aliens, que o melhor da série é o primeiro, Aliens, o Oitavo Passageiro. A gente tem aí Blade Runner, né? Que, pô, Blade Runner merece até uma resenha no canal um dia, né? Que vem quando a gente fala de cinema aqui. A gente tem aí até filmes que ele se aventurou fora das suas características, como Thelma e Louise, também é um filme fantástico, uma comédia, né? Que é completamente fora das suas características. E é um filme fantástico. Teve recente agora o filme Napoleão, né? Um grande épico histórico. A gente vai falar desse filme também junto com o livro, com a biografia do Napoleão. Eu pretendo falar do livro e do filme, fazer um vídeo, né? E ele tem um livro de um grande épico histórico que não é tão falado, mas que eu adoro, que é o filme Kingdom of Heaven, o Cruzada, né, com Orlando Bloom. É um filme que eu adoro esse filme, acho fantástico, né? E é também do Ridley Scott, né? Então é um diretor fantástico, uma lenda de Hollywood, uma coisa, é um cara
né? Eu sou muito, muito, muito fã, principalmente dos épicos históricos e dos filmes de ficção científica, né? Em relação ao elenco, o elenco foi extremamente feliz. A começar pelo veterano Richard Harris, que interpretou de uma forma magistral o Imperador Marco Aurélio. Eu, depois de assistir o Gladiador, não consigo ler nada, nada, nada sobre o Imperador Marco Aurélio que eu não consigo, que eu não consigo, que eu não tenho no meu imaginário o ator Richard Harris, né? A interpretação foi fantástica, né? Aquela cena da batalha icônica, né? Completamente verossímil aquela batalha, mas extremamente eletrizante, convincente, né? Eu adorei aquela cena como entretenimento. Ele olhando a batalha lá de cima com aquele manto lilás, soltando fumacinha pela boca, né? Um grande ator ele só precisa ter um grande olhar, não precisa de mais nada. Um grande ator só precisa de um grande olhar. Ele olhando aquela batalha lá de cima com fumacinha pela boca, com aquela barba branca dele. Meu irmão, Richard Harris, para mim, foi um dos pontos fortes, um dos pilares desse filme, né? Aí a gente tem o Oliver Reed, que morreu durante as filmagens, né? Um grande ator que faz o papel de Próximos, né? O, o investidor que comprou o Espanhol, que é o nome pelo qual o Máximos foi conhecido quando virou gladiador, ele morreu durante as filmagens, né? E também as cenas em que ele protagoniza são fantásticas, né? Em termos de atuação mesmo, assim, fantástico, né? Quando ele fala da história dele como gladiador no Coliseu, né? Coisa assim, ele provoca uma emoção na gente muito grande, que a verdadeira essência da arte é provocar uma emoção, e tanto Richard Harris quanto Oliver Reed conseguiram isso, né? A gente tem o Joaquim Phoenix no seu primeiro grande papel. O Joaquim Phoenix é considerado um grande ator por muita gente, por mim ele não é, né? Ele é um cara, um grande ator para mim, ele tem que ser extremamente versátil. E o Joaquim Phoenix não é. Ele é um cara talhado para fazer o papel de um vilão à beira da psicopatia perturbador, né? Ele nasceu para isso, inclusive eu assisti algumas entrevistas dele em talk show. Parece que ele é assim mesmo, ele é um cara extremamente desagradável, chato, sabe assim, perturbador. Então ele nasceu para esse tipo de papel e se encontrou ali no papel do Cômodos, né? E depois ele protagonizou vários papéis do tipo, né? O Coringa, né? Eu não acho que a escolha dele pro papel do Napoleão foi feliz, até porque ele já tem quase 60 anos, o Napoleão tinha 30 e poucos anos na época lá do filme. Não acho que a escolha foi feliz, mas ele tá lá naquele mesmo papel, né? Mostrando uma versão mais dark, né? Mais negra do Napoleão. E fez o Coringa, fez um filme, assisti um filme com ele também, que ele era um professor psicopata, né? Que matava. E o Joaquim Phoenix, embora tenha tido uma atuação magistral nesse filme, ele nasceu só para aquele tipo de papel ali, de vilão perturbador, à beira da psicopatia. E por fim, a gente tem o Russell Crowe, um papel fantástico. O Russell Crowe, naquela época, ele conseguia transmitir uma virilidade assim absurda, né? Que é muito importante, né? Poucos atores conseguiram transmitir na tela essa virilidade que o Russell Crowe conseguiu, né? A gente pode citar aí, que eu me recordo agora, o John Wayne, o Duke, né? O Charles Bronson, né? O Russell Crowe, e mais desses mais novos, o ator que consegue transmitir uma virilidade muito grande, na minha opinião, é o Tom Hardy, né? Tom Hardy consegue passar uma virilidade muito grande nos seus personagens. E aí tá tendo uma nova onda, né, de protagonista, tipo o Timothée Chalamet, né? Que é um ator que eu gosto, mas ele não tem essa mesma pegada de virilidade, é outro tipo de pegada, né? Outro tipo de coisa. Mas o Russell Crowe tá fantástico, né? Em todos os aspectos nesse filme. É um negócio assim, do outro mundo, né? E no saldo geral, o filme é fantástico. É, o filme é a recriação a recriação da era dos gladiadores. Eu tive o privilégio de conhecer o Coliseu, né? Tive o privilégio de ver lá as estátuas de Marco Aurélio. E realmente a recriação daquela era uma coisa fantástica, né? No filme.
E é um filme que vale super a pena, né? Essa resenha é uma resenha com spoiler, uma resenha para quem já viu o filme, mas praticamente todo mundo já viu essa altura. E eu resolvi fazer também porque a gente está na iminência de lançamento do segundo filme, né? Gladiador 2 está para ser lançado aí mais de 20 anos depois, né? Eu espero que o diretor consiga o mesmo nível de qualidade de recriação de uma era, tendo um pouco mais de respeito pela história, né? E, e com certeza eu não vou perder, né? A gente vai dar uma conferida, né? De repente a gente faz uma resenha também. E fique ligado no canal, porque eu pretendo resenhar algumas coisas relacionadas ao Império Romano, inclusive essa série aqui, os livros do Tom Holland, essas coisas. Aqui a gente gosta muito de literatura, quadrinho, cinema, mas gosta muito de história também, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado por esse nosso encontro, muito obrigado pela companhia. E fique ligado no canal que vai vir muita coisa legal por aí.